Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre o tema colisões binárias. Baseado no que nós vimos na última aula, vamos derivar hoje uma propriedade chamada de ângulo de espalhamento ou ângulo de deflexão. Como nós vimos na última aula, é possível descrever a interação entre duas partículas, ou a colisão binária, usando apenas uma equação do movimento, considerando que a equação se refere à dinâmica de uma molécula de massa μ submetida a uma determinada força central, uma força que aponta sempre para o mesmo ponto. Quando nós falamos em forças centrais, nós podemos mencionar uma força central conservativa, que seria uma força onde a energia mecânica do sistema é conservada. E para forças conservativas, a gente sempre pode escrever a força em termos do potencial de interação de acordo com essa relação aqui. A força, então, ela é derivada, é a variação da energia potencial em função da distância entre as moléculas. Também vimos que uma partícula movendo-se em uma força imerso numa força central, num campo de força central, exibe um movimento planar. Ou seja, considerando as condições iniciais, definidas as condições iniciais, a interação ocorre num determinado plano, num plano bem definido. Além disso, vimos também que o momento angular ele é conservado durante a interação entre duas partículas. Vimos que nós podemos escrever uma equação de conservação de energia do movimento relativo, dada pela equação que está aqui, onde esse termo se refere a uma energia cinética radial, esse termo se refere a uma energia cinética tangencial, e aqui nós temos a energia potencial. Então essa é uma equação para a energia total do sistema, que envolve, então, uma energia cinética e uma determinada energia potencial, que depende da separação entre as moléculas. Antes de iniciar o estudo mais aprofundado da interação entre as moléculas, vamos ver o que a gente entende por potencial de interação ou energia potencial de interação. Como exemplo, vamos considerar aqui o potencial de Lennard-Jones, que apresenta esse termo atrativo, um termo com R elevado à sexta potência, e um termo repulsivo com R elevado à 12ª potência. Então, o potencial de Lennard-Jones ele é bastante utilizado na modelagem de gases monatômicos, como os gases nobres. A ideia de um potencial de interação é sempre tentar representar as forças de interação que são observadas quando duas moléculas se aproximam. Quando essas moléculas estão afastadas, digamos por uma separação maior do que 2 diâmetros moleculares, nesse caso, essa força de interação é nula. Ou seja, as moléculas elas não se enxergam. À medida que as moléculas se aproximam, a gente observa que existe uma interação, que uma molécula começa a sentir a outra. E essa interação é do tipo atrativo. Então, as moléculas se atraem mutuamente quando elas entram nessa região de separação menor do que 2 diâmetros moleculares. Elas se aproximam até que elas se tocam. Nesse ponto, nós temos a menor energia de interação. Nessa situação, a força de interação ela é nula. Então, as moléculas estão na iminência de se tocarem, estão muito próximas. A partir desse momento começa a haver uma sobreposição da molécula ou uma sobreposição das nuvens eletrônicas e surge uma repulsão muito forte, tendendo rapidamente ao infinito, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, o potencial inicialmente ele é atrativo, depois ele passa a ser repulsivo. As moléculas então no início tendem a se aproximar,
Mas se elas estão muito próximas, como a gente observa num líquido, as forças repulsivas aparecem toda vez que a gente tenta comprimir essa substância um pouco mais. Diminuir o espaço entre elas, que leva então à sobreposição das nuvens eletrônicas. Aqui nós estamos falando em termos da energia potencial. Quando nós falamos em força, fica mais fácil de entender como isso se dá. Então, como a gente viu, a força, a magnitude da força está relacionada à variação da energia com relação à distância entre as moléculas. E aqui nós temos então a relação que envolve a energia de interação e a força envolvida. Então note que realmente a força nesse ponto, olha aqui, ó, ela é zero. Que é justamente a iminência da sobreposição das nuvens eletrônicas. A partir desse ponto, surge uma força repulsiva, uma força positiva. Antes disso, apenas uma força atrativa. As moléculas se atraem até que elas colidem, interagem entre si. Então, onde nós temos uma força, a gente percebe que a força repulsiva ela tem esse perfil aqui. Ó. Enquanto a força atrativa tem esse perfil aqui. Quando a gente soma, então, parte atrativa com parte repulsiva, nós temos esse potencial combinado. Que nós vemos aqui. Ó. Veja que a força repulsiva ela só surge mesmo quando as moléculas estão muito próximas. Quando existe uma sobreposição, né, fisicamente falando, das nuvens eletrônicas. Vamos considerar a seguinte situação. Imagine que nós temos o nosso sistema de referência, a origem do sistema de referência está posicionado na partícula 2, como vocês podem ver aqui. Então, o meu observador ele está posicionado na partícula 2. E ele observa, então, a aproximação da partícula 1. A partícula 1 ela tem uma determinada velocidade inicial, definida pelo vetor de velocidade inicial que está apresentado aqui. E como nós vimos, a gente chama esse vetor velocidade relativa. Veja que nós vamos estar falando agora com vetor velocidade relativa. Como nós vimos, isso é um dRt, onde R é R1 menos R2. Essa partícula ela está localizada no sistema de referência de acordo com as coordenadas polares, RB, Rφ, desculpe. Então a distância entre as duas partículas, a distância entre a partícula e o centro da força, entre a origem do sistema de referência, é R. E esse vetor posição forma um ângulo φ com o eixo x. Essa é a condição que nós temos. Se não houver nenhuma interação, a menor distância entre as trajetórias envolvidas é definida pelo fator de impacto. Então o fator de impacto ele está apresentado aqui e ele representa a menor distância entre as trajetórias das moléculas quando não há interação. Então, na situação em que uma molécula não sente a presença da outra. Ou, como a gente vai ver, quando as velocidades envolvidas a velocidade relativa é muito alta, de modo que a energia cinética ela é muito maior do que a energia potencial. Então, a partícula passa pela partícula 2, a partícula 1 passa pela partícula 2 sem sofrer nenhuma deflexão. Nós veremos que a trajetória da partícula M1 ela é completamente descrita pelo potencial de interação, pelo vetor velocidade relativa inicial e pelo fator de impacto. Então são parâmetros que a gente precisa fornecer para poder realmente definir a trajetória da partícula durante a interação. Quando as moléculas estão bem distantes
o momento angular do movimento relativo, ele pode ser definido da seguinte forma. Nós podemos definir o momento, então é o vetor posição vetorial quantidade de movimento associada. Nesse caso, nós vimos na última aula que a quantidade de movimento é μ vezes o vetor velocidade relativa. Nesse caso específico, quando nós estamos considerando uma situação onde as moléculas estão bastante afastadas, elas não se percebem, então nós estamos considerando que o vetor velocidade relativa é o vetor V0. Dessa forma, nós podemos escrever que R vetorial μ vezes G0 é módulo de R, μ, módulo de R, módulo de G0, vezes o seno do ângulo entre essas duas moléculas. Vezes o seno do ângulo formado entre o vetor posição e o eixo X. Nesse ângulo, se a gente observar aqui, nós vamos ver que esse ângulo é o ângulo φ, apresentado nessa imagem. Como o produto vetorial gera um vetor, nós temos aqui um vetor normal, AR e AP. Então nós sabemos que o vetor momento angular ele aponta para fora dessa tela. Note também que se a gente analisa o valor de B, nesse caso, o B ele é R seno φ. Então nós podemos também usar essa informação e escrever então que o vetor L ele é igual a μ G0 vezes B vezes o vetor EN. Em termos de magnitude, uma vez que o momento angular é constante, nós podemos escrever então que L é igual a μ G0 vezes B. Então essa é uma relação que nós vamos utilizar daqui para frente. Vimos na última aula que a equação de energia do movimento relativo, ela depende então de uma quantidade de energia cinética radial, depende de uma energia cinética tangencial. Se a gente utilizar o conceito do momento angular, nós podemos escrever isso como a gente fez na última aula, em termos de L ao quadrado, 2μ R ao quadrado, mais potencial de interação. Isso aqui, como a gente viu, é igual a uma constante. Então, a energia ela é conservada durante a interação entre duas moléculas e a equação de conservação associada a esse movimento relativo é essa aqui. Então, esse é um termo que se mantém constante ao longo de toda a interação entre duas moléculas. A questão é, qual é o valor dessa constante C? Podemos determinar isso imaginando uma situação assintótica. Imagine que nós temos inicialmente a molécula 1 muito afastada da molécula 2. Vamos imaginar que o R, então, aqui ele tende ao infinito. Quando nós falamos em R tendendo ao infinito, o potencial de interação tende a zero. Ou, de fato, o potencial de interação é zero para R tendendo ao infinito. Isso significa que nós podemos escrever aquela relação da seguinte forma. Nós temos, então, um meio de μ R ponto ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2μ R ao quadrado mais
e R, igual a uma constante. Então, se nós tomarmos, vamos imaginar aqui, uma condição limite para R tendendo a infinito, nós temos condição de determinar, então, o valor dessa constante. Quando R tende a infinito, esse termo aqui tende a zero. Note que o potencial de interação também tende a zero, como a gente viu, as moléculas não se enxergam. E nós ficamos, então, com essa energia cinética radial aqui. Se nós analisarmos a primeira imagem que a gente viu aqui, nós vimos que a velocidade relativa é g0. Então, quando estamos considerando uma situação onde a partícula 1 está infinitamente afastada da partícula 2, a velocidade radial, ou dr dt, ela é igual ao próprio g0. Então, em termos vetoriais, a gente poderia escrever isso dessa forma. Então, nós temos que, para uma situação onde as moléculas estão muito distantes, a velocidade radial é a própria velocidade relativa. Então, isso significa que, quando nós tomamos o limite dessa quantidade aqui, quando o R tende a infinito, isso aqui vai ser igual a 1/2 de μ g0 ao quadrado. Isso é uma constante, como a gente viu. Não muda. Então, é uma vantagem. O que a gente fez aqui foi determinar esse valor de constante numa situação conveniente. Ou seja, consideramos um caso onde a molécula está bem afastada, onde o potencial de interação é nulo, e o termo que envolve o momento angular, ele tende a zero também. Lembrando que o momento angular, ele é constante, como a gente viu na última aula. Então, isso que permite que a gente possa também anular esse termo. Dessa forma, as duas equações agora que descrevem o movimento relativo são essas aqui. Ó. Então, aqui nós temos duas equações, uma equação para φ e outra equação para φ ponto e outra equação para R ponto, em termos de R e de φ. Essas duas equações elas podem ser utilizadas agora para determinar a trajetória do movimento relativo. E se nós fornecermos o potencial de interação, fornecermos a velocidade inicial e fornecermos o fator de impacto, esse problema fica resolvido. Essas são condições iniciais, claro, mas a massa reduzida. Uma maneira simples de a gente resolver o problema, determinar as trajetórias, é eliminar a dependência temporal naquelas duas equações e combiná-las de modo a obter R de φ, ou seja, a distância de separação entre as moléculas em função do ângulo φ definido entre o vetor posição e o eixo x, como nós vimos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essas duas equações aqui, combiná-las de forma a eliminar essa dependência temporal. Então, da primeira nós temos o seguinte: dφ dt fica igual a L sobre μ r ao quadrado. Se nós elevarmos ambos os membros ao quadrado, nós temos o seguinte: podemos aqui substituir b ao quadrado sobre μ ao quadrado, r à quarta. Então esse cara vai com esse cara. Então nós ficamos aqui com dφ
ao quadrado igual a g0 ao quadrado, b elevado ao quadrado sobre r elevado à quarta potência dt ao quadrado. Isso que nós temos aqui. Na segunda equação, nós temos o seguinte. 1 meio de mi dr dt ao quadrado igual a 1 meio de mi g0 ao quadrado menos 1 meio de mi g0 ao quadrado b ao quadrado sobre r menos o potencial de interação. Aqui multiplicamos por 2 dividindo por mi. Então esse termo vai embora. Esse termo vai embora. Esse termo vai embora. E aqui aparece então um 2 sobre mi. Podemos descrever então drt ao quadrado como sendo g0 ao quadrado sobre r ao quadrado. Isso vai dar r ao quadrado menos b ao quadrado menos 2 vezes u vezes r ao quadrado sobre mi vezes g0 ao quadrado. Podemos passar aqui dividindo dt ao quadrado. Então isso vai dar dt ao quadrado. Podemos agora combinar essas duas relações aqui, de modo a eliminar o dt. Então podemos escrever então que dr ao quadrado que vezes dφ ao quadrado, r à quarta, sobre g0 ao quadrado, b ao quadrado. Esse aqui nós podemos simplificar com esse aqui. Isso aqui vai ficar r à quarta ao quadrado. Assim a gente vê aqui dr dφ vai ser igual a r ao quadrado sobre b ao quadrado r ao quadrado menos b menos 2 vezes u vezes r sobre mi g0 ao quadrado. Essa é a relação que nós temos. Portanto, temos que dr dφ é igual a mais ou menos, nota que nós temos duas soluções nesse caso, r sobre b, raiz quadrada de r ao quadrado menos b ao quadrado menos 2r vezes u sobre mi g0 ao quadrado. Então, essa aqui é uma equação diferencial para r versus φ.
R de φ? Então, e ela vai ser uma equação diferencial para R de φ. Então, a gente resolvendo essa equação diferencial, a gente consegue então determinar R em função do ângulo de aproximação. Note que essa equação diferencial para Rφ, ela apresenta duas soluções, uma positiva e uma negativa. Como a gente vai ver agora, quando nós estamos falando de R de φ menor que zero, nós temos uma condição antes da colisão. Para a situação R de φ maior que zero, nós temos a solução depois da colisão. Para que a gente veja isso de maneira explícita, vamos esquematizar essa solução, a solução dessa equação, imaginando um potencial repulsivo, ou seja, à medida que a molécula se aproxima, a molécula 1 se aproxima da molécula 2, ela é repelida. Só para a gente ver como é que isso fica. Então, uma solução implícita para a Rφ, ela pode ser obtida integrando essa relação. Podemos fazer o seguinte. Então, vamos trabalhar aqui com dφ. B sobre R, raiz quadrada de E ao quadrado menos B ao quadrado menos 2μr sobre μ G0 ao quadrado, isso aqui elevado a menos 1. E aqui fica um dr. Então a gente pode integrar essa relação de um determinado φ, m, até um determinado φ qualquer. De um R m até um R qualquer. Assim nós vamos ficar aqui com φ menos um φm igual a mais ou menos B sobre R, integração de B sobre R, de Rm a R, um R qualquer, menos 1 TR. Aqui a gente pode simplesmente representar isso aqui por menos meio. Essas constantes Rm e φm, elas são relacionadas, são constantes relacionadas à aproximação máxima que nós temos para a molécula. Então imagine agora que nós temos aqui um potencial repulsivo. Olha como é que fica se a gente esquematizar essa solução. Se imaginarmos uma força repulsiva, a gente pode delinear mais ou menos como seria a trajetória das partículas, da partícula, melhor dizendo, durante o processo colisional, durante a interação. Nós temos duas soluções possíveis a partir daquela equação anterior. Uma é uma solução dr de φ negativa, a outra dr de φ positiva. Note que quando nós estamos trabalhando antes da colisão, o R, se a gente imaginar aqui, olha, ele diminui à medida que as moléculas se aproximam. Vamos considerar uma R'. Enquanto que o o φ, ele aumenta. Então isso significa que nós temos dr de φ negativo.
R diminui, φ aumenta durante esse primeiro estágio da interação. Depois da colisão, nós temos o R aumentando, então, a gente sai desse R aqui e vai para esse R', e o ângulo também aumenta. Se a gente analisar aqui, olha, o primeiro ângulo seria esse aqui, e um ângulo φ' seria esse aqui. Assim, após a colisão, nós temos que a variação de R é positiva e a variação de φ também é positiva, logo, dr de φ é maior que zero. Quando considerarmos aquela equação anterior para Rφ, a solução negativa me fornece a trajetória antes da colisão e a solução positiva me fornece a trajetória depois da colisão. Note aqui que nós temos dois comportamentos assintóticos. O comportamento representado aqui pelo vetor inicial, vetor velocidade relativa inicial, g0, e um vetor velocidade relativa, g, após a colisão. Se a gente considera o ângulo entre esses dois vetores, o ângulo entre o vetor g0 e o vetor g após a colisão, a gente observa esse ângulo que está aqui, olha. Esse ângulo é o ângulo que é o ângulo de espalhamento, o ângulo de deflexão, que é o objetivo da nossa aula. Então, o ângulo que ele surge, né, ele é definido a partir desses vetores assintóticos antes e depois da colisão. Essas constantes φm e Rm, note que elas estão relacionadas à máxima aproximação que nós temos entre as duas moléculas. O Rm é a distância mínima entre elas durante a interação. φm é o ângulo associado à distância mínima ou à aproximação máxima dessas duas partículas. Podemos determinar Rm e φm analisando esse comportamento que nós temos aqui nessa imagem. O que nós temos? Vamos começar para Rm. Quando nós temos a situação antes da colisão, nós temos então que dr de φ é menor que zero. Nessa situação, a gente percebe que φ ele é menor do que φm. Ou seja, a partícula está por aqui, né? Então, se a gente for analisar, é uma reta aqui, olha. Nós temos aqui esse φ. Então, olha, φ é menor do que φm. Quanto? Antes da colisão. Por outro lado, depois da colisão, meu φ está aqui, olha. φ está aqui. Depois da colisão, nós temos o seguinte. Temos que dr de φ é maior do que zero. E φ é maior do que φm. Veja que a gente tem um comportamento da derivada, que ela inicialmente ela é negativa e depois ela é positiva. O que a gente pode concluir é que quando φ é igual a φm, dr de φ deve ser igual a zero. Então, quando a gente tem a maior aproximação, a distância entre as partículas é a menor possível, ou seja, quando R é igual a Rm,
dr de φ é igual a zero. Nós temos então que isso aqui é igual a zero, esse termo fica igual a zero. E nós podemos escrever que quando R é igual a Rm, nós temos que E ao quadrado, M, menos B ao quadrado, menos mi Rm, deve ser igual a zero. Note que essa equação é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, que pode ser resolvida se nós apresentarmos, se nós fornecermos o valor das condições iniciais em termos da velocidade zero e do fator de impacto, além do potencial de interação. Então nós podemos determinar Rm em função dessas quantidades, desses dados iniciais. Analisando essa equação, só confiram as contas, aqui está faltando realmente um 2. Ok, então aqui nós verificamos que o Rm, que é uma condição necessária, é uma informação importante para a gente resolver a integração, e determinar então o valor de φ em função de R, pode ser determinado da solução a partir dessa equação quadrática. Agora nós podemos determinar φm. Vamos lembrar daquela relação anterior que relacionava φm, está aqui. Note que, se a gente considerar um R tendendo ao infinito, ou seja, numa situação em que as moléculas estão muito distantes, não interagiram, esse φ ele é igual a zero. Isso significa então que isso aqui é igual a zero e isso aqui a gente pode reescrever. Então assim nós temos que menos φm é igual a integral de B sobre R, drm determinado a partir dessa relação, até um R tendendo ao infinito, dr ao quadrado menos B ao quadrado, menos 2 vezes U vezes R ao quadrado, sobre mi G0 ao quadrado. Aqui tem um quadrado também. Então aqui tudo elevado a menos meio, vezes dr. Note que quando a gente resolve essa equação antes da colisão, a gente está considerando dr de φ negativo, ou seja, a solução negativa dessa expressão. Então aqui tem um sinal negativo. Logo, menos com menos fica mais, então a gente pode apagar esses sinais aqui. Então, a partir fornecidos os dados em relação à condição inicial, ao fator de impacto ao G0 e o potencial de interação, nós conseguimos determinar esse ângulo da maior aproximação a partir dessa expressão aqui. Podemos agora escrever como fica o ângulo de espalhamento em função dessas informações que nós temos aqui. Note que existe uma simetria em torno da maior aproximação, em torno de Rm, nesse caso. Desse modo, a gente pode escrever que mais 2 vezes φm como sendo igual a π.
Isso significa que Q é igual a π menos 2φm. Dessa expressão, nós temos φm. Assim, o espalhamento total durante a colisão, representado aqui então, pela quantidade Q, fica igual a π menos 2φm. Ou x igual a π menos 2 vezes Rm, integral de Rm até infinito, b sobre r ao quadrado menos b ao quadrado menos 2 vezes u r ao quadrado sobre μ g0 ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 1/2 vezes dr. Então essa expressão permite que a gente determine o ângulo de espalhamento a partir dessas condições que devem ser fornecidas a respeito de como é a interação entre as moléculas, que é representada pelo potencial de interação, e das condições iniciais envolvidas. Note que essa expressão ela pode ser analisada para ver se ela é consistente do ponto de vista físico com a situação que envolve um movimento muito rápido, moléculas com energia cinética muito elevada. O movimento é relativo, acontecendo com uma velocidade alta, uma velocidade alta ou com uma energia cinética alta. Então vamos resolver essa equação para essa situação específica. O que acontece quando nós temos um movimento muito rápido? Essa equação ela envolve um termo, uma relação entre energia potencial e energia cinética. Veja que U2 sobre μg0 ao quadrado é igual a U sobre 1/2 de μg0 ao quadrado. Isso aqui é a relação entre energia potencial e energia cinética. Uma relação entre a energia de interação e a energia cinética. Quando nós estamos considerando um movimento muito rápido, G0 tem um valor elevado. Ao quadrado fica maior ainda. Isso significa que isso aqui tende a zero. Logo, esse termo aqui ele tende a zero. E o ângulo de espalhamento, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Ó. Veja que nessa situação, quando a molécula passa muito rápido perto da outra, praticamente sua trajetória não é afetada. Desse modo, o Rm, a distância de maior aproximação, acaba sendo o próprio fator de impacto. Então, nessa integral a gente integra em dr, integra a distância desde o fator de impacto b até infinito. Então aqui a gente fica com dr sobre r ao quadrado menos b ao quadrado elevado a meio. Se a gente buscar na tabela de integrais a solução dessa integral aqui, nós vamos chegar que ela é igual a arco cosseno de b sobre r, db até infinito. Se analisarmos a função arco cosseno que está aqui, a gente percebe o seguinte. Então, que aqui vai ser igual a π menos 2 vezes arco cosseno quando r for igual a infinito. Isso aqui é arco cosseno de zero.
menos 2 vezes o arco cosseno T1. Então, olha, quando nós temos aqui arco cosseno T0, ele é π sobre 2. Arco cosseno D1, ele é 0. Isso significa que nós ficamos, então, com π menos 2 vezes π sobre 2, ou seja, que Q é igual a 0. Isso significa que nossos cálculos, a princípio, estão coerentes. Por uma situação esperada, ou seja, quando a energia de interação, a energia cinética relativa ela é muito alta, ou seja, uma situação parecida seria quando você tem uma molécula em repouso e outra passando muito rápido, nós percebemos que a interação ela deve ser a menor possível ou nula, de fato. Então isso mostra que nessa situação o Q é 0. Isso fica condizente com aquilo que a gente já esperava. Isso aí, pessoal. Então, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar com diferentes potenciais de interação, vai ver como é que a gente resolve os diferentes ângulos de espalhamento. Obrigado a atenção de todos, um abraço e a gente se vê. Até mais aí, moçada. Falou, tchau, tchau.